E pessoal, tudo bem? Meu nome é Jéssica Fontes. Eu sou aqui dona desse canal que fala sobre geografia, fala sobre inglês, fala sobre estudos para concursos, tá? Bem, em 2018 eu tinha começado a gravar alguns vídeos e eu acabei não prosseguindo com esse projeto. 2018 foi um ano de muito trabalho, foi um ano que eu comecei a fazer várias coisas, me envolvi com vários projetos, projeto da EA, projeto da ESA, projeto da SpaceX, e acabou que eu não tive tempo de continuar, né? E além do que, eu sou muito autocrítica, eu comecei a achar que os vídeos estavam ruins e parei. Mas 2019 é um ano da mudança, é um ano do recomeço, né? Então eu resolvi voltar a gravar os meus vídeos, mesmo assim de forma ainda, né? Bem primária, porque eu ainda não tenho os equipamentos para gravar, mas eu acho que o que importa de verdade é o conhecimento. E se você abriu esse vídeo porque ficou assim, meu Deus, prova da ESA esse ano vai ter inglês, fica prestando atenção que já já eu faço isso. Prova da ESA com inglês. Gente, pra mim isso não foi uma surpresa, porque quem é meu aluno sabe que há alguns anos, pelo menos 2, 3 anos, eu venho falando, gente, estuda, né? Passa agora, porque provavelmente a ESA vai aderir ao inglês, porque a gente tem visto que as provas militares gradativamente começaram a inserir o inglês, né? Primeiro veio a EPICAR e depois com o Colégio Naval, que colocou o inglês como primeira fase junto com matemática. Então, assim, era uma questão de tempo a gente ter inglês na ESA. E aí eu fui pensar, né, uma estratégia, o que fazer para ajudar os meus alunos a começar a estudar inglês para ESA. Já saiu um pré-edital, tá? A bibliografia é uma bibliografia que é fácil de encontrar na internet, né? A parte do dicionário que eles colocaram, vocês podem usar qualquer dicionário, né? Já que não muda muito em termos de escrita, de palavras, né? Mas eu fui analisar o edital pra gente poder entender mais ou menos. O primeiro tópico que a Essa fala, ela fala sobre denotação e conotação. E quando a gente pensa em denotação e conotação, a gente está pensando literalmente em sentido das palavras. No caso, o sentido das palavras, seja ela da denotação, do sentido do dicionário. E aí, assim, gente, vocês precisam acumular vocabulário, porque provavelmente a ESA, já que é uma prova mais simples, né, entre as provas militares, vocês vão ler textos simples, textos pequenos, né? Se ter textos. Mas vocês precisam saber, por exemplo, né, o significado das palavras. Então, quando você pega em denotação, acredito eu que vocês precisam aprender o significado literal das palavras. Mas também existe a conotação, que vocês então precisam aprender o sentido figurado. Nesse sentido, né, vocês precisam aí acumular vocabulário, e aí não só um vocabulário no sentido literal, mas também figurado. Então eu peço também que nesse momento vocês comecem a acumular algumas expressões, né, algumas expressões idiomáticas, algumas phrasal verbs, que são importantes então dentro desse sentido. Eles colocaram um outro tópico falando de sinonímia e antonímia, que basicamente são sinônimos e antônimos. Nesse sentido, eu também acredito que o ideal é que seja você aprender vocabulário, porque para você saber o sinônimo de uma palavra, você precisa ter, né, no seu vocabulário essas palavras. Você precisa. Então, é claro, gente, que eu nunca vi na minha vida, por exemplo, uma prova militar perguntar: e aí, qual é o antônimo de good, né? Não tem, eu nunca vi. Então, eu acho que não seja esse o caso, mas vocês precisam, então, pensar em sinonímia e antonímia, ou seja, em sinônimos e antônimos dentro de um contexto, né, dentro de um texto. E o texto ele pode ser de uma linguagem verbal e não verbal. É muito comum, gente, essa linguagem não verbal nas provas de inglês também, tá? E eu acredito que a ESA pode explorar bem isso. É claro, gente, que eu vou fazer um vídeo bem melhor, bem mais explicado quando o edital oficial sair. Mas eu tenho uma dica para vocês. Dentro dessa questão de sinonímias, eu vejo que é muito comum, principalmente na prova da EA. Então, eu acredito o seguinte. A prova da EA é dividida em duas, né? A gente tem o PCT e o CFS. Então, de um inglês intermediário e um inglês mais básico. Eu acho que vai ser bem parecido com esse inglês básico da EA. Só que ainda assim a EA vai ser um pouco mais difícil. Gente, ainda é o primeiro ano. Eu acho que ainda não vai pegar pesado. Ainda vai ser tranquilo de fazer essa prova, tá? Vai ser bem simples. Assim, a prova da ESA ela é bem objetiva. Então, eu acredito que também vai ser assim.
tá? Nessa parte ainda de sinonímias e antonímias, eu acho legal, né, pegando esse contexto da prova DA, que eles pedem muito a diferença do verbo do e do verbo make. Então, vale a pena vocês terem na cabeça a diferença entre esses dois verbos, que apesar de eles significarem a mesma coisa, que é o verbo fazer, eles são utilizados em contextos diferentes, tá? Então, vale fazer alguns exercícios sobre eles, né? Também acho válido a gente estudar alguns verbos que são mais difíceis no inglês, como o verbo take, né? O verbo get, que eles são mais complicados e eu acredito que não para esse ano, mas já que a gente tem que estudar, a gente começa a estudar isso, né? Então, falando essa questão. Um outro tópico, ele vem falando sobre correlação morfológica, tá? E aí, essa parte da correlação morfológica, basicamente, é você estudar a gramática do inglês. E vale pensar aí na gramática em artigos e a diferença entre artigos definidos e artigos indefinidos, né, na colocação deles, os pronomes, né, pronome relativo, pronome pessoal, pronome demonstrativo, pronome interrogativo e aí por diante. É claro que é o seguinte, nós temos uma gama de pronomes e eu acredito que ainda não vai ser colocado todos os pronomes, né? Basicamente, os pronomes pessoais, os pronomes demonstrativos, que são pronomes mais fáceis, por exemplo, em relação aos pronomes relativos, né? Mas vale a pena a gente dar uma estudada. Eu acho que é válido estudar tudo, né? Mas quando sair o edital oficial, eu faço um vídeo, né, fazendo isso, fazendo essa análise do edital de verdade, mas aqui é para quem já quer começar a estudar, tá? Então, quando a gente pensa em correlação morfológica, a gente está pensando em grammar, né? A gente está pensando em gramática, a gente está pensando em substantivo, contáveis e incontáveis, e nesse sentido, eles colocaram um tópico separado falado sobre os quantifiers, né? São o many, any, essas coisas, tá? Então, pronome, artigo, substantivo, adjetivo, advérbio, tá? Vale estudar tudo. Adjetivo, né? Eles colocaram no edital bem especificado, falando sobre os comparativos, né? E aí, vale a pena ver os comparativos e os superlativos, que também é um tipo de comparação, né? Outra questão que eles colocaram é que dentro dos verbos, eles separaram e botaram o simple present. Só o simple present e o present continuous, desculpa. Eles colocaram essas duas classes de verbos, né? Esses dois tempos verbais. Só que quando a gente fala sobre classificação morfológica e a gente fala sobre verbos, eu estou em dúvida, né? Por exemplo, se eles vão pedir todos os verbos. Mas no primeiro ano eu acredito sim que eles possam só pedir realmente o básico do básico do básico. E aí vocês podem estudar tanto do verbo to be, né, do verbo there be, e aí os verbos mais comuns no inglês, tá? E vale a pena falar que a gente não tem, quase não tem verbos irregulares no simple present. Então ainda fica mais fácil ainda, tá? Eles falaram sobre correlação semântica e correlação sintática. Basicamente, sobre correlação sintática, a gente vem falando sobre a estrutura da oração. E a estrutura da oração, normalmente em inglês, é bem o que a gente já conhece do português, né? Sujeito, verbo, complemento, tá? Na maior parte das vezes, é claro. E aí eu acho que vocês estudando bem a gramática, vocês vão tirar de letra essa questão da sintaxe, né? Bem, sujeito, né? A gente sabe que basicamente, na maior parte das vezes, pode ser substantivos próprios, né, substantivos comuns e pronomes. E os verbos vocês precisam aprender bem. E os complementos normalmente ele envolve, né, adjetivos, advérbios, e vocês só precisam estudar então alguns contextos para aumentar essa gama aí de conhecimento na parte de correlação sintática. Na correlação semântica, né, que dá a ideia do sentido da frase, novamente bato na tecla das expressões idiomáticas, né? Porque para você ler, né, você precisa ter uma gama maior dos vocábulos e das informações da estrutura da língua, né? Então, as expressões idiomáticas, as expressões, elas são importantes, porque às vezes você não deve, né, ler a frase ao pé da letra. Eles focaram em algumas coisas, deixa que eu anotei aqui, os adjetivos e advérbios, né, principalmente em adjetivos, nos comparativos e nos quantificadores. E é isso aí, creio que vai ser bem tranquilo. Quando sair o edital oficial,
Eu vou fazer um vídeo melhor sobre isso, mas eu acho que vocês já podem, por exemplo, focar em, primeiro, conseguir vocabulário. Segundo, comece a estudar o Simple Present, é importante, faça bastante exercícios. Gente, isso aí é basicamente o quê? Treinar, prática. Além do que, gente, o inglês, ele não é pra você fazer a prova, o inglês é pra sua vida, tá? Bem, espero que vocês tenham gostado, espero que não tenha ficado muito longo, tá? Ajuda esse canal aqui a crescer, porque é importante dar visibilidade pro meu canal. Dá um like, deixa aí seu feedback, tá? Muito, muito obrigada e até mais.